E é um prazer receber vocês, certo? A gente já conversou bastante. Vou passar a palavra para a nossa cerimonialista, Sara. Para nós continuarmos, então, né, a nossa mesa, antes de continuarmos, eu gostaria de convidá-los a refletir sobre um desafio para a preservação e restauração do Cerrado. Seria possível trabalhar, empreender, sem, contudo, provocar impactos que fossem negativos ao Cerrado? Talvez o ponto-chave dessa questão seja a inovação. E é preciso pensar novos caminhos, novas estratégias que possibilitem um desenvolvimento econômico que seja verdadeiramente sustentável e que respeitem não só a biodiversidade, mas que caminhem junto com os povos e comunidades tradicionais do Cerrado. Mas para pensar melhor a respeito disso, eu gostaria então de convidar Bárbara Silva Pacheco, que é uma empreendedora de impactos positivos, se define como um tanto inquieta, possui múltiplos hobbies, é formada em ciências biológicas pela UNB e já desenvolveu diversas atividades na Embrapa Cerrado, ligadas à restauração ecológica, sementes nativas e cerrado. Em 2016, fundou, junto com 2 amigos, a startup de impacto socioambiental Verde Novo. Com vocês, pode vir, Bárbara. Palmas, pessoal. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de trocar um pouquinho. Eu sei que ser jovem aí, com milhões de celulares e milhões de coisas para fazer, é muito legal, é o mundo que nos move, e eu vou fazer um convite realmente para a gente conversar um pouquinho sobre uma nova forma de pensar negócios, né? Eu gosto de me apresentar como uma mulher de negócios, eu gosto de negócios, eu gosto sim de ganhar dinheiro, mas não é mais sobre isso, né? A gente precisa repensar as novas formas de viver, as nossas formas de viver. Dinheiro todo mundo quer ter, mas não precisa mais ser sobre acumular, pode ser sobre redistribuir. Então, faço um convite aí para a gente mergulhar nessa conversa que eu vou ter ao lado do meu amigo Vini, que depois ele vai falar também com vocês, ele vai trazer uma experiência super prática. Então, é um convite a passarmos uma boa tarde juntos, tá bom? Então, vamos lá, o tema da nossa conversa é restauração inclusiva, paisagens, processos e pessoas. Ouvimos. Obrigada, querido. Já, né, fizeram uma apresentação, mas só trazendo um pouquinho, eu sou bióloga de formação, eu sou formada pela Universidade de Brasília, sou coletora de sementes há mais de 12 anos já. Eu só sabia coletar sementes e decidi fazer disso um negócio, né? Saí da Embrapa, trabalhava na Embrapa e montei uma empresa um pouco diferente que a gente vai conversar. Hoje eu estou nessa missão de ser empreendedora no Brasil, que não é uma pauta muito fácil, ainda mais trabalhando com cerrado e com semente, né? Então, vocês imaginam. Então, é um super desafio e eu me considero uma usuária compulsiva da criatividade. Então, eu não sei ser e existir sem poder criar, né? Sem ter a cabeça num lugar de criar muitas coisas. Então, foi dentro da empresa que eu consegui criar, né? Então, hoje eu sou empreendedora porque eu sou viciada em criar as coisas com a minha cabeça. Não sei se alguém aqui se sente acolhido por essa fala, mas o mundo também é para você, criativo, né? Então, hoje eu não sei se vocês conhecem a pauta de impacto do mundo. Quem já ouviu falar nas ODS? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa é uma pauta que eu sugiro os jovens estudarem, verem, né, lerem, os mais velhos também, mais experientes, se antenarem aí nessa pauta. É uma pauta que está mudando o mundo. Hoje,
vários países do mundo, 215 países, se uniram para tentar mudar a nossa realidade e lançaram a Agenda 2030, que chama. Dentro dessa agenda, o Brasil assumiu compromissos. E ele assumiu o compromisso, que é esse número mágico, que várias pessoas já devem ter ouvido falar, que é: nós precisamos restaurar 12 milhões de hectares. No Brasil, hoje, nós precisamos trazer de volta 12 milhões de hectares que foram, né, destruídos. E não tem uso nenhum para essa terra. Então, não é um conflito com a agricultura, com a agropecuária, não é sobre isso. É terra que não tem uso e nós precisamos trazer a vegetação nativa. Então, a meta global aí, né, o pessoal fala que, se cumprida, ela vai trazer uma renda, né, de 9 trilhões em serviços ambientais e vai retirar da atmosfera até 26 bilhões de toneladas de gases do efeito estufa. Então, se nós plantarmos a nossa meta até 2030, parece que a nossa realidade finalmente, né, vai mudar. Nossa, né, mudou, olha que coisa boa. Então, além disso, dentro também das ODS, nós temos aí uma meta que, se o Brasil conseguir atingir seus números, ele vai gerar 200 mil empregos diretos. Então, ó, galera que está nova aí, está para formar, emprego na área ambiental é uma realidade, está vindo, né? Dentro da restauração também é uma realidade. Então, se cumprir a nossa meta, empregos diretos, geração de renda, serviços ambientais, toda essa mudança de realidade. Dentro do meu trabalho da Embrapa e da academia, uma coisa sempre me incomodou muito, né? E eu pergunto assim para vocês, jogo para vocês, né? Por que que em áreas ambientalmente ricas, que aqui vocês têm, né, cerrado em volta de vocês, né? Por que que, atrelado a essa realidade, nós temos pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade social? Eu vou perguntar para vocês e deixar vocês pensarem um pouquinho. Por que que nas nossas periferias rurais nós temos uma beleza de natureza e as pessoas vivendo muitas vezes em situação de vulnerabilidade social? Sem ter o que comer, sem ter acesso a mercado, sem ter acesso a nada, nem saúde, saneamento básico. Por que que isso é uma verdade no nosso Brasil, né? Foi olhando para esse quadro, para essa realidade que eu comecei a ver, que eu comecei a pensar, né? Isso começou a me incomodar como ser humano, né? Eu precisava fazer alguma coisa dentro da minha existência para ajudar isso daí. Só trazer uns dados aqui para vocês, ó, que são alarmantes, né? Ó, aí é uma comparação do meio urbano para o meio rural. A quantidade de pessoas vivendo em extrema pobreza e na pobreza é quase o dobro da situação das zonas urbanas, né? Então, Vini, querido, aperta só mais um, por favor. Extrema pobreza, a gente entende que é a pessoa ganhar menos de 2,15 dólares por dia. Hoje isso está dando mais ou menos uns 19, 20 reais. Então, a pessoa que ganha menos de 20 reais por dia, tá? Ela é considerada na extrema pobreza. Dentro desse contexto surgiu uma solução. Não é uma solução que eu pensei. Vocês já conversaram aqui com a Jimena, né, da Rede de Sementes do Cerrado. A Rede de Sementes do Cerrado é uma parceira que também atua nesse contexto social. E a semente nativa, ela pode ser essa solução. Ela é uma tecnologia da natureza que quem precisa cumprir aquelas metas que nós conversamos lá no início, vai ter que plantar. Vocês conhecem algum tipo de aplicativo que, se você enterrar no chão, ele nasce uma planta? Vocês conhecem algum? Não? Chip. Vocês nunca ouviram falar num chip que você enterra e ele vira uma planta? Um chip? Me conta, me manda no WhatsApp, vou dar meu telefone. Gente, não há tecnologia que substituiu o poder de uma semente. A semente, ela plantada, ela dá uma vida. A gente pode ter a evolução que for,
Hoje já tem muita tecnologia que chega perto disso, mas criar o que é uma semente é uma potência que a gente ainda não tem. E a natureza ela já criou essa tecnologia. Então, hoje a nossa solução ela é pautada numa tecnologia social e ela está atrelada a um mercado de sementes. O mercado de sementes aí nos próximos anos, ele promete movimentar 146 milhões, tá, de dólares, gerando uma renda, gerando economia. Para quem, gente? Você mora na cidade? Como é seu nome, querido? Como? Flávia. Flávia mora na cidade. Se tiver que coletar semente, você vai sair da sua casa para coletar semente no meio do cerrado? Mas você vai assim todo dia? É fácil? Gente, para a gente que vive na cidade, é uma realidade muito distante a coleta de semente, né? Agora, para o Vini, meu amigo aqui, vocês vão ver ele contando da história dele, né? Para tantas comunidades tradicionais, temos aqui, né? Pessoas que vivem no campo, né? Para quem vive no campo e no quintal coletar uma semente é muito mais fácil do que para mim que estou na cidade. Então, a força de transformação das nossas agendas ambientais, ela está na mão do homem e da mulher do campo. E vai gerar uma economia. Essa economia pode ser... Oi? Essa economia pode ser para mim, pode ser para gente que mora na cidade. Mas essa economia, ela precisa girar para tirar as pessoas da extrema pobreza das nossas zonas rurais. Vocês já conversaram aí, estão conversando há quantos dias está o evento? 2, né? Desde ontem, né? Começou ontem. Então, aí conversando sobre restauração de cerrado, né? O conceito de restauração de biomas nativos, ele atravessa algumas fases do conhecimento, né? E ele veio sendo desenvolvido aí desde a década de 70, mais ou menos, ou até de Dom Pedro II. A restauração, a gente foi atravessando várias fases, sabe, gente? Que são todas essas aí que eu não vou falar delas. Fase 1, fase 2, década de 70, década de 80, década de 90. Em cada fase da restauração do cerrado, a gente foi cometendo alguns erros e alguns acertos. Querido, pode. Então, aí são as fases da restauração. Depois vocês podem ler sobre isso, está num livro chamado Pacto da Mata Atlântica. Só que a última fase, né, ali a gente está na fase 8. Até a fase 8 é a fase que a gente está vivendo agora. Eu já penso que nós precisamos dar um passo para a fase 9 da restauração. Que a fase 9 é o quê? Eu considero que ela junta os 3 P's. Ela junta paisagem, processos e pessoas. Pensar restauração ecológica sem pensar comunidade não existe mais. Você tem que colocar as pessoas das comunidades para estarem dentro da cadeia da restauração. Tudo que você for pensar na sua vida, eu aprendi isso. Eu devo perguntar assim, é por mim ou é pelo outro? A resposta tem que ser, é pelo outro. É pelo outro ou é pelo coletivo? A resposta precisa ser, é pelo coletivo. Então, a restauração ecológica, hoje quando eu penso nela, eu falo assim, eu vou fazer restauração ecológica, hoje eu sou restauradora de cerrado. É por mim ou é pelo coletivo? É pelo coletivo. Então, eu preciso conversar com as comunidades. Aí deixar uma frase, acho que o Vini ele vai falar um pouquinho mais forte sobre isso. Mas aí deixa aí só para a gente pensar, né? Qualquer renda oriunda da pluratividade, em que se associam algumas atividades denominadas criativas, ganha importância para viabilizar a permanência da população rural no campo, em condições dignas de vida, tá? Então, a semente nativa ela se apresenta como uma tecnologia, como um elemento, um produto que traz pluratividade econômica para os nossos contextos rurais. A semente hoje ela atravessa, né? Eu tenho a Verde Novo, ela nasceu, que é o meu, né, o negócio que eu criei. Ela nasceu em 2016. Então, eu saí do serviço da Embrapa,
criei um negócio de impacto em 2016. Então, a gente já roda o nosso modelo desde 2016. Já atuamos com comunidades tradicionais no Brasil, né, a nível de Brasil já. E hoje a gente já movimenta uma transformação real de vida, né, a minha e a das comunidades também. E com o tempo eu fui entendendo que o que? A semente, ela é liga de um processo, né? Um processo que começa por quê? Entender o meio que essas pessoas estão inseridas, entender os coletores de sementes. Quem são as pessoas do Brasil que coletam sementes nativas? Quem são essas pessoas? Elas existem, né? Hoje no Brasil nós já somos mais de 28 redes de coleta de sementes, tá? Entre indígenas, quilombolas, veredeiros, assentados da reforma agrária, geraizeiros, sertanejos, campesinos. São vários tipos de comunidades que estão vivendo da semente nativa, né? São mais de 1.500 coletores pelo Brasil, uma capacidade de produção de muitas toneladas, né? Então, a gente entende quem são os coletores, entende a força motriz da semente nativa, e depois a gente começa a atuar com o plantio dessas sementes, que é o que a gente chama de restauração. Aqui no evento de vocês, um nome, né, parece muito simples o nome desse evento, mas é super importante se colocar assim, porque pouquíssimo a gente conversa sobre restauração do cerrado. Não é restauração de floresta, é restauração do cerrado, porque o cerrado não é só floresta. Então, é um super nome, né? Muito simples, mas completamente inovador de se colocar, né? Restauração desse cerrado. Então, eu gosto de focar minha atividade, né, da Verde Novo, de sementes nativas, dentro desses dois elos. Geralmente, eu entendo quem são as pessoas, e essas pessoas já estão conectadas com sementes nativas. Isso faz um ciclo girar, que é o quê? Você coloca sementes e conecta isso com o mercado. Eu não atuo dentro da inovação, né? Eu não atuo ensinando ninguém a coletar semente. Eu não ensino as pessoas a coletarem semente. Eu ensino a gerar um valor. Inovação é aquilo que gera valor numa coisa que ninguém via. Então, se hoje eu falo para vocês que uma mochila que está aqui no chão, eu dobro ela diferente, coloco na minha cabeça, ao invés de usar nas costas, eu vou colocar na cabeça. Eu gerei um novo valor para a mochila que ninguém via. Se todo mundo começar a usar isso, isso gerar valor, é uma inovação. Então, a semente nativa ela não era vista como algo que gera valor. Aí está uma inovação de base comunitária, né? Então, eu conecto isso com o mercado. Da semente na planta até a semente no chão, vocês concordam comigo que a gente tem muitas coisas acontecendo ali? Quem aqui conhece Baru? Baru? Piqui. Ó, tem uns comedores de piqui, sempre tem. Adoro. Gente, para o piqui sair do pé e ir lá para o chão, sair do pé aqui em Ceres e ir para o chão lá em Brasília, tem uma série de coisas que precisam ser feitas, né? Se eu levar esse piqui dentro da minha mochila, eu peguei o piqui do pé e coloquei na mochila. Aí vou levar lá para Brasília. O que vocês acham que vai acontecer no caminho? O quê? Amassar. O que mais? Vai feder. Vai apodrecer. Essas etapas são chamadas de cadeia de processos, né? Eu não vou me esmiuçar ela para vocês, mas hoje essa daí é a cadeia de processos que a gente atua dentro da Verde Novo. Desde que a semente sai do pé, ó lá, ó, ela é coletada, ela é apurada, ela é armazenada, ela recebe uma etiqueta, o cliente entra em contato, ela separa, manda para o correio entrega para o cliente leva para o campo e planta. Isso não é uma cadeia simples, é uma cadeia super complexa. Mas, pode voltar, querido. A mão que colhe, ela precisa ser das nossas comunidades. E a mão que planta, elas são de grandes empresas que precisam cumprir suas demandas legais.
Então, aqui nós unimos o quê? Uma pessoa que coleta com uma pessoa que planta. Quando você une isso gerando um valor, você tem uma cadeia de valor, né? Então, hoje a semente nativa ela gera uma cadeia de valor. Dentro de cada uma das fases, tem algumas coisas que eu entendi durante a minha jornada que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, quem aqui já trabalhou com comunidade? Quem? Eu? Quem falou eu? Quem conhece comunidade? Conhece? Vocês atuam com comunidades? É. Gente, quem atua com gente? Vou mudar minha pergunta. Quem atua com gente, Vini, é fácil ou é difícil? É difícil demais. Mobilizar pessoas em torno de uma causa não é fácil, é difícil. Então, você tem que ter clareza no diálogo, você tem que ter uma transparência, você tem que ter paciência, você tem que respirar fundo. Ó, tá se sentindo acolhida, Flávia. Então, durante a minha jornada, eu entendi o que era importante, o que não era importante, o que eu posso abrir mão, o que eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão de olhar olho no olho e conversar com as pessoas. Disso eu não posso abrir mão. Eu tenho que fazer isso. Por isso que minha vida é viajando. 3 dias para cá, eu dormi e acordei em 2 estados diferentes. E amanhã eu já durmo em outro estado. Então, minha vida é viajando. Por quê? Presença, é preciso dialogar, né? É preciso estar. Então, eu entendi que nós temos pontos de atenção, pontos fixos e pontos que você pode manobrar atuando com comunidades. Pode ir. Isso daí são alguns números que a gente já tem gerado, tá, gente, da semente nativa. Então, a semente nativa se conectando com comunidades, ela já gera aí valores que vão de 200% a 300% no aumento da renda das comunidades tradicionais, né? Muitas comunidades tradicionais. Sendo que cada um, urbano, coleta um tanto, agricultor familiar outro tanto, comunidade tradicional outro tanto. Esses são números reais, né? Famílias que não viviam da natureza, e volto aqui à fala do Guilherme que ele trouxe, né? Que é a missão da cooperativa, pelo que eu entendi. É trazer uma forma de vida do cerrado de pé. Estamos falando sobre preservação do cerrado. Mas uma preservação que não é assim, ó, cerca e não entra. Não é assim. É uma preservação que o quê? Use, gere valor e nos ajude a preservar. Através da semente nativa. Então, esse daí é só para trazer um exemplo para vocês. É um grupo que foi fundado dentro da atuação, né, da Verde Novo. É um grupo que é lá no nordeste do Goiás. Uma família que vivia, né, da Bolsa Família. E hoje ela já consegue ter uma independência de renda. Teve um aumento de renda aí de mais de 300% dentro da família. Os filhos juntaram, né, junto com o grupo, fundaram um grupo de coleta de sementes e hoje eles têm orgulho de esse adesivo aí no carro, eles têm orgulho desse adesivo, porque é pertencimento, né, identidade, é onde eles falam assim, eu sou coletor e coletor de sementes do Cerrado, o Cerrado me faz viver, né? Eles já ganham aí mais de 24 mil ano, coletam agora, devem estar chegando a 1 tonelada de coleta de sementes, tá? São pessoas coletando 1 tonelada. De 60 espécies. Quem sabe quantas espécies o Cerrado tem? Ó, quem falou o número? Mais de 12 mil, né, gente? O último registro que se tem, 12.700 espécies no Cerrado. Né? O grupo já atua com 54. Pode parecer pouco, mas vocês pensam naquela cadeia que eu mostrei de processos, para essa semente sair do pé e ficar limpinha lá na outra ponta, a trabalheira que não dá, de 54 espécies. Tá? Dentro da Verde Novo, nós atuamos com 234 espécies já. Muito longe do 12 mil, que talvez um dia a gente chegue lá, né? E a força tem sido delas. 80% das coletoras de sementes do Brasil hoje, mulheres. Tá? Então,
Durante a pandemia, nós tivemos um retrocesso no panorama da mulher na agricultura familiar de 10 anos. As mulheres deixaram de ganhar, né? Deixaram de contribuir para suas famílias. Então, houve um retrocesso para essas mulheres durante a pandemia. A semente nativa que traz esse protagonismo do feminino é completamente importante para tirar essas mulheres da extrema pobreza, tá? Então, aqui eu vou falar para vocês agora de alguns cases. Eu trouxe essa visão um pouquinho mais ampla da restauração. Eu vou contar para vocês sobre algumas histórias de restauração, vai ser de uma forma bem rápida, mostrando muita imagem e tudo mais. Quem quiser ir anotando perguntas, acho que no final a gente vai ter um momento para responder. E aí a gente vai caminhando, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre o SASSI, né, os sistemas agroserratenses, qual que é essa importância de unir a comunidade a um sistema de plantio do cerrado, né? Então, gente, ó, essa área aí, ela é uma área de restauração no nordeste do Goiás, lá na região de Mambaí. O que acontecia nessa área? Ó, tem uma caverna aqui embaixo. Em cima está tudo limpo. A água bate em cima. O que vocês acham que ela acontece? Ela escorre, lavando tudo. Aqui embaixo, que é a caverna, o que acontece? A terra vai entupindo a entrada da caverna, tá? Então, esse era o panorama de degradação. A água bate, lava, entope a caverna. Isso é numa região que tem muita caverna. Pode ir. Então, a região era assim, ó. Imagina vocês aí, ó, tá, o rapaz do CREA estava falando aí, ó. Vocês são contratados, já são profissionais, estão atuando em área de caverna. Isso daí que vocês viram na frente de vocês, ó. Para restaurar. Todo mundo restaurador de cerrado. É difícil, né? Parece um panorama difícil, né? E é bastante, tá? Pode passar. Aquela lá é a caverna, ó. Ela é a 13ª maior caverna da América Latina. Ela só tem 9% que a galera andou dentro dela. O resto ninguém sabe o que é. Tem um peixe que só corre dentro dela, dessa caverna. Eu entrei só no iniciozinho, pode passar mais uma, viu? Eu entrei só no iniciozinho, só fui até ali. Aí começou a me dar claustrofobia, eu saí. Então, nessa área aí, o que a gente entende primeiramente, né, quando você chega lá? Eu gosto de entender o quê? O contexto local. O que está acontecendo naquela área? Quais são as pessoas que estão em volta dessa área? Lembra da fase 9 da restauração que eu contei para vocês? Juntar as pessoas dentro do processo. Então, eu preciso chegar na área de cerrado degradado e preciso olhar no entorno. Quem é que está no entorno dessa área? Ah, tem a senhora que vai servir o café à tarde para a gente, mas qual que é a história dessa senhora? Ah, a gente vai plantar muda, vai plantar semente, de onde que vai vir essa muda e essa semente? É preciso conectar. A área precisa ter valor econômico para alguém? Alguém precisa viver daquela área? Então, o que a gente vai plantar? Né? Então, tudo isso a gente entende nessa primeira etapa. Pode ir. E aí depois começaram, né? Essa área aí eu restaurei ela em 2019. Foi uma restauração bem complicada, porque, gente, sendo o topo de uma caverna, vocês acham que eu podia usar algum maquinário agrícola em cima? Por que não? Eu só vi a mãozinha fazer. Porque senão caía, né, o teto da caverna. Então você não pode usar trator, você não pode usar nada. Nem tratorito eu não podia usar. Tinha que ser tudo no braço. 2,5 hectares de pedra, né? Então, o maior desafio era logístico. Lá em cima tem uns rapazes lá, o Ronei, o Edclay e o Baianinho. Eles estão na enxada, no enxadão lá, trabalhando o solo. E aí são alguns resultados, ó. Isso daí foi 7 meses depois. É a mesma área, tá? É o mesmo lugar. E aí também. Ó, vocês acham que eu plantei muda ou semente? Quem consegue? Por que plantou semente? Plantei a muda? Por que a senhora acha que eu plantei a muda?
Olha, boa observação. Mas olhando aquela foto ali, ó, vocês acham que eu plantei muda? Eu já tenho uma opinião aqui que foi muda. Quem discorda? Gente, essa área aí foi toda plantada por semente. Toda plantada por semente, tá? 120 quilos de sementes por hectare. De 140 espécies nativas do Cerrado. Vocês estão vendo a árvore ali? Não dá para ver, né? É tudo planta baixinha. As árvores que tem, elas estão muito pequenininhas. Elas vão crescer no tempo delas. O resto que está cobrindo o chão, quem cobre melhor o chão? Capim ou baru? Capim. Cerrado tem capim nativo, gente? Muito capim nativo. Cerrado tem muito capim nativo. Então, ali, a maioria, 70% das espécies, capim nativo. Capim nativo. Então, toda aquela cobertura que está ali é nativa. Nativa. Tá? Tudo plantado por semente. Pode... Aqui é só para trazer o contexto social para vocês, né? Todas as sementes, elas foram coletadas por comunidades do entorno da área de restauração, comunidades, né, de assentados e assentadas da reforma agrária. Então, essas pessoas não tinham essa conexão com aquela área, mas elas poderiam o quê? Coletar semente. Então, a gente movimentou esse grupo, que é o grupo que eu mostrei para vocês, o Grupo Cerrado em Defesa, que tinha caminhonete. Eles continuam até hoje coletando semente, mas tudo começou aí, ó. Ali são todas as sementes que a gente plantou, tá vendo ali no cantinho, ó? Olha o tanto de semente. O primeiro lá, o primeiro quadradinho é semente de capim. Parece uma maçaroca, né? Uma coisa, mas é tudo semente. Sementes microscópicas, né? Quem conhece alguma semente que está ali? De longe, não. Ali tem sucupira, ali tem carvoeiro, tem timbó, tem baru, tem caju. Tem bastante, né? Gente, ali as plantinhas, ó, na primeira imagem lá em cima, são as plantinhas que começaram a nascer na área 4 meses depois. 4 meses depois. A senhora, como é o nome da senhora? Edissônia, obrigada. Dona Edissônia trouxe, né, que irrigação, tudo foi plantado por muda, porque não teria como irrigar. Qual que é a irrigação que cai do céu, gente? Chuva. Isso. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Gente, o plantio foi feito na época ideal, porque nós não temos condições de irrigar plantio por semente. Você tem que plantar na época ideal, outubro. Plantou, nasceu, tá? Na natureza, alguém fica irrigando as sementes? Não. A natureza depende da chuva. Então, funciona, tá? Mas plantando em outubro, novembro. Então, ali na primeira imagem são as sementes germinando. Aqui embaixo são algumas parcelas que a gente instalou para tirar a foto sempre do mesmo lugar e você já consegue ver diferença lá, né? Da vegetação. Ali em cima era um solo descoberto e depois um solo coberto. Ó, ali tem um número, que é um número 121 plântulas. Plântula é uma planta pequenininha, né? Por metro quadrado. Ó, vocês marcam 1 metro quadrado no chão e imagina 121 plântulas dentro desse metro quadrado. É muito ou é pouco? O que vocês acham? É muito, né? Quem aqui já plantou muda? A muda a gente planta o quê? Geralmente 2 por 3, né? 2 por 3, aí faz uma muda aqui, anda 2 metros, planta outra muda, né? Então fica mais ou menos assim. O adensamento da semeadura direta para o cerrado, ele é muito maior,
porque você consegue ter muita planta no mesmo metro quadrado, tá? E ali são alguns resultados, né, nos nossos gráficos lá, ó, mostrando, ó, a gente faz um monitoramento da vegetação, né? No primeiro monitoramento, a gente não tinha muito capim, a gente não tinha muito, tinha mais capim exótico, o capim exótico diminuiu, solo exposto diminuiu, lenhosa nativa aumentou bastante, então a gente começou a ter mais árvore na área. Essa área aí era uma área de mata, tá? Mata seca, inclusive. Tinha capim, mas depois ela vai ser substituída pelas árvores. Gente, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei a atuar nessa área, o senhor, que é dono da área, ele falou assim para mim, ó, eu nadava nessa área. Vocês lembram da primeira foto que eu mostrei, aquele deserto? Ele falou assim, eu nadava aí. Tinha um rio que passava aí. E eu falei assim, não, acho que esse senhor está muito bom, né? Não tem como nadar ali, né? Eu falei assim. Aí eu ignorei a fala dele, eu falei assim, não. E sempre ele falava isso, na minha infância eu nadava aqui. Mas eu não via nada de água, era tipo seco, seco, seco. Isso daí foi com 1 ano de plantio, brotou uma nascente no meio da área de restauração. Uma nascente forte, inclusive, pode passar. Acho que é um videozinho até. O solo está minando água. Então, o senhor, seu Juscelino, pediu desculpa depois, né? Ele estava bonzinho da cabeça, do juízo, né? Ele nadou mesmo nessa área. Ela tem água, tá? E muita água. Olha, ó, tanto de água aqui. Todo esse capim que está no chão é capim nativo, tá, gente? Olha o tanto de água que apareceu. Se tem água, quem é que começa a chegar? Para beber, para animais, né? Então, a gente não via há muito tempo veados na área, eles começaram a aparecer. Tatu começou a aparecer também, eles furaram a área inteira, tentando cavar. Então, aí só mais um registro, né? Eu e o Gustavo conduziu toda a restauração comigo, a da Ticré, e ali a pegadinha dos bichos, ó, que começaram a aparecer na área. Então, realmente minou uma nascente, com 1 ano de plantio. Minou uma nascente no meio da área. Esse caso 2, que eu vou contar para vocês, é lá de Brasília. Foram 5 polígonos de restauração. Primeiramente, pode voltar. Primeiramente, a gente faz um estudo da vegetação, depois a gente olha para o solo. Agrônomos entendem muito mais de solo do que biólogos. Vão plantar uma cultura, faz uma amostra de solo, né? Entende o solo, né? Não é tudo isso? Eu não tenho muita vivência, né? Eu comecei a olhar para o solo muito depois na minha formação. Então, a gente estuda solo, estuda quem é que está degradando aquela área e faz conexão com as pessoas. Eu estou falando muito das pessoas para vocês entenderem o contexto da importância de se trazer as pessoas para dentro do processo. Então, pessoas, para mim, é essencial. Primeiramente, que eu falo muito, eu gosto muito de conversar. Então, se não tem gente, eu chego a convidar as pessoas para ir para o campo comigo. Gente, vão comigo, por favor, que eu quero ficar conversando. E ali é o seu Disseu, que é o dono da fazenda, tá? É uma fazenda de soja, planta soja, milho, feijão. Então, é uma grande propriedade, perto, inclusive, da casa de Vini. E seu Disseu, a gente teve uma relação muito boa. Ele entende a importância da área ambiental, não teve choque nenhum. Ele, inclusive, recuou um plantio dele de feijão. Ele chegou a recuar para liberar para a gente. Que ele falou que ele ia gastar muito para manter o feijão naquela área, que era melhor ter vegetação nativa, né? Então, aí são alguns processos que a gente entende durante a restauração. Ela é essencial, que você entenda o que você está fazendo. Às vezes a gente aprende tudo de uma forma muito quadrada, né? Tipo, planta, muda, assim, 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 faz isso, planta semente, assim, assim, assim.
Como eu falei para vocês lá no início, eu sou muito criativa, então eu não consigo trabalhar com a receita de bolo, entendeu? Fica chato para mim. Aí eu largo. Se alguém chega e fala, faz uma receita de bolo, é capaz de eu tacar sal dentro do bolo, só para falar, eu faço do meu jeito. Então, é legal você entender cada contexto. Cada contexto é um contexto. Cada recorte é um recorte, né? Então, essa restauração aí, só para vocês terem alguns números, a gente plantou 104,85 quilos por hectare. Hoje, o plantio de cerrado está girando em torno de 90 a 100 quilos por hectare. Eu gosto de trabalhar assim. Tem algumas cartilhas que indicam 50 quilos. Eu, particularmente, acho pouco. Tá? Eu só trabalho de 90 a 100. Eu tenho plantado até 120. E esse custo dessa restauração aí foi R$14 mil por hectare. Tá? Então, se alguém vai atuar com restauração um dia, é bom entender dos números, né? R$14 mil o hectare. Isso sem encargos da empresa, sem imposto, colocando tudo isso em cima, sai até R$24 mil o hectare. Aqui são algumas etapas do processo. Pessoal, vocês acham que eu planto semente uma a uma? Não, né? Aí o que a gente faz? A gente usa a inteligência da agricultura. A agricultura já desenvolveu o maquinário para plantar semente. Então, a gente usa maquinário agrícola, tá? A gente planta aqui, ó, trator e calcalhadeira. Quando a gente estava plantando essa área aí, o órgão ambiental chegou para multar. O órgão ambiental foi lá. Aí, não, eu estava preparando o solo, na verdade. Eu estava passando trator com grade para preparar o solo. Aí eles chegaram. Quem é responsável pelo plantio? Eu falei, não, sou eu. Aí eles, não, vocês estão... Teve uma denúncia de degradação. Vocês estão degradando o cerrado. Aí eu fui mostrar para eles que o trabalho era para restaurar. Não era para degradar, né? Aí eles foram super simpáticos, quiseram aprender, olhar o processo. Mas é porque olhando de longe, parece que você vai plantar soja. Porque você prepara como se você fosse plantar uma cultura, né? Só que no lugar da semente de soja, de milho, a gente planta semente nativa, tá? Que é aqueles molhos, aqueles montes lá, ó, que a gente está misturando lá. E aí coloca em cima do trator, o trator planta. Aí são algumas fotos da área, ó. Antes, durante e depois. Aqui, essa foto de baixo aqui, a mais verde, ela está 98% de cobertura de plantas nativas. E ela era 100%, ela era 10% de cobertura de... 90% de cobertura de capins exóticos. Ela era toda braquiária, tá? Depois ela ficou toda nativa. Nesse plantio, é a mesma área que eu mostrei nas fotos. Quem planta semente, sempre tem essa questão, né? A semente briga com a muda, né? Quem planta semente não gosta da muda, falar mal da muda, né? Isso não é uma verdade, viu, gente? A gente também usa plantio de muda, né? Só que a gente tenta entender o contexto local. Esse contexto local é para muda ou é para semente? Ah, é para muda. Essa área aí foi muda. Eu não tinha como plantar semente. Eu tive que plantar muda, tá? Aí a gente faz todo o desenho para mudas. É uma área de floresta, então não se entra com capim nativo, né? É tudo árvore. E tá vendo ali, ó, a gente usou a metodologia mudas e na outra linha até tinha muda semente, muda semente, muda semente. Gente, Chapada dos Veadeiros, isso foi uma restauração que a gente usou os sistemas agroserratenses, né? Que são os sistemas que a gente vai colocar. Uma amiga, ela gravou um áudio para vocês explicando um pouquinho. E são sistemas que o Vini também vai conversar um pouquinho com vocês. São sistemas produtivos que valorizam a biodiversidade do cerrado. Pode passar. Então, nós fizemos o monitoramento antes do plantio. Pode passar, querido. Usamos trator para preparar a área. Okay. E aí a gente tem os polígonos de plantio, ó. Lá na Chapada dos Veadeiros, apagou, mas volta. Lá na Chapada dos Veadeiros nós temos um problema já de abelhas, viu? Não existem muitas abelhas. A abelha, ela é
essencial quando você tem agricultura. A abelha precisa estar lá para polinizar as culturas. Então, nós usamos uma técnica para restauração de pasto só para abelha, uma técnica de sistemas agroserratenses, que o Vini vai conversar um pouquinho mais, e uma técnica de semeadura direta tradicional. Aí é a equipe do SASSI, dos sistemas agroserratenses, fazendo o quê? Desenhando o plantio. Aqui a Viviane, a Paulinha, a gente pegou a imagem de satélite da área e começou a entender como que acontece, o que acontece em torno daquela área. Como que a água corre, como que a água não corre. Comecei a olhar de cima e desenhar. Aqui coletamos também fungos. Fungos, eles ainda não são muito utilizados na restauração, né, de cerrado. Quando a gente tem uma área que é degradada, o solo está extremamente pobre. Isso eu aprendi com os amigos da agroecologia, né? Você pode pegar fungo de uma área nativa, de uma área preservada, colar e colocar dentro da restauração. Então, nós fizemos isso, coletamos fungo das áreas nativas, inoculamos dentro de cana, de açúcar. Esses fungos ficaram crescendo, nós multiplicamos esse fungo e aplicamos na área. Isso tudo dentro do sistema agroserratense, tá? Aí foi o dia do plantio. Teve semeadura no maquinário e teve semeadura manual também. Vocês lembram que eu falei da água, que a gente olhou na imagem e foi desenhando? Quando nós estudamos a água, nós vimos que algumas áreas inundavam e outras não. Adianta você plantar planta que não gosta de água, plantar ela na água? O que vocês acham? Não. Planta que gosta de água tem que ir para a água. Planta que não gosta de água, ela tem que ficar no seco. Então, nós fizemos um desenho desse plantio e plantamos cada planta no seu lugar. E eu vou mostrar para vocês o resultado. Gente, ó, aquela primeira foto lá em cima é a gestora do parque, a Carol, uma amiga. Nesse dia a gente foi avaliar o plantio, tá? Então, isso daí é depois do plantio. A primeira área lá, ó, no pé da Carol, é tudo cobertura nativa. Aquele chão verdinho ali, é tudo capim nativo. A de baixo, não sei se vocês reconhecem, é tudo braquiária. Então, algumas áreas depois do plantio vieram braquiária e outras não. Aí o que você faz? Sem dó, pode ir. Você aprova a área que o capim veio, o nativo, e você condena a área que não teve jeito. A braquiária voltou. A semente nativa não pegou naquela área. A braquiária voltou. Então, eu condeno sem dó, assim, não tenho muita dó, não. Eu vou lá na área e falo, aqui deu certo, aqui não deu certo. E aí, o que a gente faz naquele panorama de baixo ali? Tem que começar de novo. Não tem jeito não, tá? Tem que começar de novo. Em cima deu certo. Vocês lembram o plantio que eu falei? Nas linhas de umidade? Onde tem água, a gente plantou a planta que gosta de água. Olha lá o que aconteceu no plantio. Essa linha que está marcada, naquela foto grande lá, ó, é uma linha que foi o quê? Era uma linha que escoava água. A gente plantou lá só capim que gosta de água. Só planta que gosta de água. Elas nasceram lá e não nasceram no entorno. Aí ficou essa linha bem marcada assim. Então você aproveita as linhas de hidratação do terreno para plantar, né? O Vini também vai trazer um pouquinho sobre isso. E a gente chama de um conceito de linhas chaves. Pode. Então tá, aqui na primeira foto, antes de plantar qualquer coisa, na segunda foto foi depois do plantio. O que vocês estão vendo na segunda foto? Que ainda está meio errado ainda. Tem. Ali já plantou, mas tem. Tem muito capim. Tem alguns capins que são exóticos ali ainda, tá? Na segunda foto lá, ó. Então, quando eu cheguei para visitar a área, o pessoal falou assim, Bárbara, deu tudo errado no plantio.
No dia que eu fui lá, eu cheguei, vi aquela visão ali, eu falei, deu um pouco errado em algumas áreas, mas ali o capim ele cresceu, o exótico cresceu, e as nativas estão bem pequenininhas. O que eu fiz? Qual que é a decisão técnica naquele panorama ali? Se um está muito grande e as outras estão tudo pequenininha, como? Eu cortei as grandes. É óbvio para todo mundo isso? Se uma está muito grande e a outra está muito pequenininha, eu quero que fique só as pequenininhas. O que eu faço? Eu corto. Eu corto com a tesoura. Ali são 5 hectares. Eu corto com a tesoura. Eu corto com uma máquina. Pode ser aquela roçadeira. Pode ser a roçadeira? Mas dá muito trabalho, não é ficar assim, né? 5 hectares, né? Qual outra máquina que eu posso usar? Trator, gente, roçadeira de trator. Eu pedi para o tratorista subir a roçadeira a 30 centímetros. E eu passei ele em cima da vegetação nativa. Todo mundo falou, é doida, né? Vai matar a vegetação. Não. A lâmina passou assim, ó. Entendeu? As nativas ficaram, a lâmina passou aqui, ó. Mas elas ficaram inteirinhas. E aí ficou Pode passar a foto. Aí ficou essa área aí, ó. Então, a gente cortou o capim exótico antes de dar semente. E aí a área está toda coberta só com nativa. Cortou o exótico, né? Ele vai ficar crescendo. A gente vai passando o trator. Vai subindo a grade e vai passando o trator. O tratorista falou que ela sobe até 1,30 m. Então, tem muita coisa para cortar ainda. E aí, só mostrando para vocês, mais uma vez, as linhas, né? E ali, ó, uma foto do chão. Tudo nativo ali, tá? Tem braquiária ainda? Tem demais. Aí a gente trabalha o quê? Enxada. Onde está muito braquiária, enxada para tirar. E isso vai ser durante os próximos 10 anos. Aqui é a aplicação do fungo, a gente aplicando com bomba costal. Aí o pessoal do parque falava, é veneno, porque não pode usar veneno, né, agrotóxico dentro do parque, né? Aí a gente falou, não é veneno não, é fungo mesmo, é do bem, gente, é do bem. As minhas bombas têm até escrito, né, não use para aplicação de veneno, a gente só aplica fungo, né? E aí a última foto para mostrar para vocês, ó, antes, 90% de exótica, durante o preparo do solo, no dia da semeadura e após. Ali são 7 meses após, né? Então, é um resultado muito rápido, o plantio de semente. Sementes que vêm de comunidades. Lá na Chapada dos Veadeiros, inclusive, vem de algumas comunidades que são de Cavalcante, tá? A comunidade local coleta e a gente planta. Então, todas as sementes utilizadas são sementes de comunidades, que tem essa conexão com as comunidades. E é só para mostrar para vocês uma muvuca, eu não sei se vocês já viram alguma vez. Vocês já tinham visto? Quem já tinha visto? É uma muvuca de sementes que a gente chama, é tudo junto mesmo, todas elas vão junto, né? Você só separa porque algumas gostam de enterrar, outras não, aí tem umas particularidades, mas é tudo junto. Aqui é só finalizando, né? Aparece um elefante do nada, né? É porque está falando de savana, né? Tem elefante. Gente, eu acredito que impacto a gente pode ter de 2 formas. Ou eu trabalho com coisas muito grandes, como um elefante. Tem sua dificuldade? Tem. Mas eu posso conseguir muitas coisas trabalhando com elefante. Mostra a outra imagem. Mas eu acho que a gente alcança muito resultado também trabalhando muitas coisas pequenininhas. Então, transferindo isso para uma outra linguagem, eu posso trabalhar com grandes empresas, somente com grandes empresas, que tem dinheiro, tem tudo isso. Eu posso fazer isso. Mas eu escolho trabalhar com pessoas pequenininhas, pequenas para a nossa sociedade. Então, eu prefiro trabalhar com muitas pessoinhas de vários locais do Brasil. Isso dá uma dificuldade enorme, mas eu prefiro trabalhar com abelhas do que com elefantes.
Isso é uma ideologia, tá? Então eu estou trazendo para vocês um convite. A restauração, a gente tem que começar a pensar nisso. O potencial de um enxame, ele é gigante. E ele não é feito de elefantes, ele é feito de abelhas, né? Pode passar. E aqui eu deixo uma frase para vocês do meu livro que tem sido o favorito. Eu sei que vocês são jovens, a grande maioria, mas se eu tivesse alguém que tivesse me apresentado isso na época da minha faculdade, eu acho que teria mudado minha vida. Que eu teria escolhido outros caminhos muito mais cedo. Eu não sei se vocês têm essa sensação, né? A gente que já está... Eu teria escolhido outros caminhos muito mais cedo na minha história. Então, esse livro é torturado, eu indico para vocês lerem. É uma história de comunidades quilombolas do nosso Brasil. E tem um determinado momento do livro que ele fala, né? Essa terra que cresce mato, que cresce a caatinga, o buriti, o dendê, não é nada sem trabalho. Não vale nada. Pode valer até para essa gente que não trabalha, que não abre uma cova, que não sabe semear e colher. Mas para gente como a gente, a terra só tem valor se tem trabalho. Sem ele, a terra não é nada. Aqui traz, resumido em palavras, o valor que nós temos que gerar dos nossos biomas nativos de pé. Tem que ter valor, tem que gerar trabalho, porque senão a gente não vai conseguir lutar e mudar a nossa realidade, né? Então eu deixo aí essa frase. No fundo é seu Valdo, um amigo, coletor de sementes, lá do grupo de Mambaí, tá? Um geraizeiro, ele é de uma comunidade tradicional, o geraizeiro, é um vaqueiro também, ele se considera um vaqueiro. E hoje ele coleta semente. Aqui deixar alguns contatos, me prolonguei pra caramba, mas é isso, eu falo um pouquinho, muito. Deixar meus contatos, estamos no Facebook, no LinkedIn, a gente também está por lá. No YouTube nós temos um canal super legal, que é onde eu conto algumas coisas que as sementes me ensinaram, né? Então a gente conta no canal do YouTube e no Instagram também. Tem contato comercial e particular. Quem quiser falar comigo, eu respondo o WhatsApp, geralmente. Então é isso, gente. Obrigada. Antes de passar para o Vini, nós vamos passar um vídeo para vocês bem rapidinho, que é uma fala da Paulinha, que ela não pôde estar presente, mas ela é uma das grandes pensadoras dos sistemas agroserratenses. Então ela trouxe uma fala para vocês e a gente abre para o Vini também, tá? Obrigada, gente.